Quer na minha vida profissional, no círculo de amigos ou mesmo em família, há sempre questões que nos são colocadas sabendo de antemão a minha crença em Deus. Algumas delas gostava de abordar aqui, até porque, como diz na palavra de Deus, citando a Bíblia, devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isto podemos ler na primeira carta de Pedro, versículo 15, capítulo 3. Esta é uma ordem expressa de Pedro para os cristãos da Ásia do primeiro século, mas também para nós, nos dias de hoje. Em diálogos sobre o Evangelho e na salvação que há em Jesus, sou confrontado com perguntas como, por exemplo, porque Deus não ouve as minhas orações? Ou então porque Deus não nos livra de doenças? Ou então eu, sendo crente, porque sofro? Para começar, devo dizer que a oração é o canal de comunicação que temos com Deus. E está sempre disponível, aguardando as nossas preces. Mas o segredo, se pudermos assim dizer, da oração está na nossa comunhão com Deus. A oração eficaz vai depender sempre de uma comunicação eficaz. O Senhor fala que nos faz conhecer o que recebeu do seu Pai e, de certa maneira, Ele nos faz conhecer a sua vontade. Mas como podemos conhecer a sua vontade se não estivermos perto dele? Quando Ele quiser nos indicar a sua intenção. Alguém que deseja conhecer a vontade de outra deve andar o mais próximo possível para poder escutar tudo o que a outra disser e não perder nenhuma palavra, nenhum gesto ou expressão que possa indicar a sua vontade. Se estivermos no Senhor, ou seja, estivermos em comunhão e a sua palavra estiver em nós, que é uma espécie de familiaridade com a sua palavra ao ponto dela se imiscuir com os nossos pensamentos, então saberemos exatamente qual é a vontade do nosso Senhor e iremos orar e pedir aquilo que Ele igualmente deseja. Em suma, tudo o que pedirmos nos será feito simplesmente porque, ao pedir, iremos pedir aquilo que Ele nos deseja dar. Agora, se eu sou crente e estou doente ou incapacitado, porque permite Deus esta situação? Ou mesmo um familiar próximo que nos é querido? De facto, Deus tem, por vezes, uma forma muito particular de agir. Há várias formas, ou se quisermos, há vários métodos divinos que nos vão, de facto, parecer de como é que Deus nos pode chamar a atenção, quer para a sua presença, quer a sua existência e quer para nos voltar a virarmos-nos para Ele se estivermos de costas avessas. Será que lhe confundi ainda mais? Hoje vivemos num mundo que nos absorve de tal maneira, de uma forma tão agitada, que o tempo que disponibilizamos para o que realmente importa é praticamente nulo. A nossa vida é centrada em nós mesmos, ou seja, no próprio homem, daquilo que somos capazes de fazer, nas nossas decisões, da forma que influenciamos quem estabelece connosco contacto, sob as mais variadas formas, quer familiares, quer a nível de amizade, quer contactos profissionais, até mais recentemente os chamados influencers, quando falamos nas redes sociais. Agora pergunto, onde é que está a nossa dependência do Criador em tudo isto que acabei de mencionar? Que lugar ocupa a gratidão para com Ele e o seu louvor? A doença, como qualquer outra dificuldade que sobrevém às nossas vidas, muitas das vezes são o resultado de chamadas de atenção, momentos por excelência de reflexão do porquê e, além disso, do porquê a mim. Mas afinal, qual é o sentido da vida perante a doença ou a morte iminente? Quantos homens, na sua vulnerabilidade perante a doença, não ganharam a presença de Deus nas suas vidas e no modo de vivenciar o seu dia-a-dia? Passam e passaram agora a ter os olhos virados não só para este mundo, mas para a eternidade. No capítulo 12 de Êxodo, Deus avisa os israelitas que iria livrá-los das mãos de Faraó, o rei do Egito. Naquela noite, Deus passaria sobre o Egito e todos os primogênitos de todas as famílias seriam mortos. Haveria luto em todas as casas,
menos nas dos israelitas que sacrificassem um cordeiro ou um cabrito e passassem o sangue no batente e nas ombreiras da porta das suas casas. Quando Deus visse o sangue, passaria por cima daquela casa, sem ferir o seu primogênito. Aquele sangue significava que uma vítima inocente já tinha morrido no lugar do primogênito. Depois disso, eles estariam livres para viajar para fora da terra da escravidão, pois Faraó, perante a morte do seu primogênito, cedeu em libertar o povo da escravidão. Mas se ler atentamente o capítulo 14 de Êxodo, verá que Deus tirou os israelitas da escravidão do Egito para colocá-los entre a espada e a parede. Vejamos. Êxodo capítulo 14, versículo 1 a 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Quando diz voltem, quer dizer que eles já tinham passado neste local e estavam a caminhar a algum lugar que permitisse fugir de Faraó. Mas Deus os fez voltar para acamparem entre duas montanhas, Pi-Hahirote e Migdol, e o Mar Vermelho. Agora só viu uma saída, voltar para trás, mas por ela vinha o exército de Faraó para matá-los. Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. Um beco sem saída e nem a luz ao fundo do túnel se avistava. Eu creio que Deus fez isto porque era a única forma, a única maneira de os salvar. E ali naquela situação que eles devem ficar quietos para poderem ver a mão de Deus agir, assim Deus fez e os colocou na sua total dependência. Não é muito diferente da situação em que Deus coloca a todos nós para que vivamos na sua dependência e infinita sabedoria, pois parece que com toda a agitação da nossa vida, por vezes, não paramos para escutar o que Deus nos tem a dizer. Êxodo, capítulo 14, de 13 a 14. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Como deve saber, Deus livrou-os, abrindo o mar e permitindo que atravessem e, na altura, atravessassem antes que os exércitos de Faraó percessem sobre as águas. Curioso que há dias vi um programa no Discovery Channel que provava que o mar poder-se-ia ter aberto segundo condições únicas climatéricas e assim comprovar o relato bíblico, que passou a ser de apenas uma lenda a um episódio na humanidade comprovado e possível. Então, depois de salvos, eles literalmente viam-se num deserto. Ali, enquanto Moisés recebia de Deus a lei sobre uma montanha que tremia e fumegava, o povo se dedicava a construir ídolos de ouro, mostrando que o homem é de facto religioso por natureza, adorando aquilo que não sabe, desviando-se daquele que os livrou e salva ainda nos dias de hoje. Por este motivo, não devemos orar por curas no mundo, pelo mundo, por toda a gente e até por um mundo melhor, porque foi o próprio mundo, lembremo-nos, que condenou, humilhou, sacrificou e crucificou o próprio Filho de Deus. Posto isto, perguntam-me também tantas e tantas vezes: e os milagres? Se Deus é tão poderoso, onde estão? Sim, a Bíblia está repleta deles. Os céticos, ora tentam atacar os milagres, ora tentam explicá-los como fenómenos naturais. Inclusive, há um livro cujo título é A Bíblia Tinha Razão. Nada mais é do que uma tentativa de explicar os milagres bíblicos com fenómenos naturais. Obviamente não explicava a coincidência destes fenómenos terem ocorrido justamente quando o povo de Deus mais precisava deles. Os milagres da Bíblia incluem a ressurreição de mortos, cura de cegos, surdos, mudos e aleijados, a expulsão de demónios, multiplicação de pães, peixes, etc.
transformação de água em vinho e vários outros, alguns perceptíveis apenas para a própria pessoa abençoada e outros de grandes consequências, tanto para crentes como para incrédulos, como um mar aberto ou muralhas literalmente a cair. A dúvida de muitos é se os milagres ainda acontecem hoje. Sim, eu creio que sim, mas não com a intenção e nem com o propósito do que encontramos na Bíblia. Os milagres ocorriam como um sinal de que Deus estava a agir para fazer algo grandioso. Assim foi com a libertação dos judeus do Egito, na vinda do Senhor e na formação da Igreja. Nos intervalos destes acontecimentos, quase não vemos milagres ou, se ocorrem, têm um caráter mais pessoal e mais privado. Uma coisa é ponto assente. Deus fazia os milagres tendo em vista o povo judeu na sua total incredulidade, tanto para com Deus, tanto para com o próprio Messias, Filho de Deus. Jesus curava porque era um sinal claro que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus. Daí necessitar de provar aos judeus que, de facto, ele era o Messias que os profetas falavam. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Nos períodos de degradação e ruína, poucos eram os sinais de Deus, apenas no início das suas grandes manifestações. É o caso da formação da Igreja, quando havia terremotos, quando os discípulos oravam, pessoas eram curadas pelos próprios apóstolos, e não eram alguns que eram curados, mas sim todos eles eram de facto curados. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. No decorrer da história, vemos que, com o tempo, estas manifestações foram desaparecendo ou ficando restritas aos momentos quando Deus tinha algo a dizer aos incrédulos, sempre aos incrédulos judeus. Até mesmo o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade que ele chamava um espinho na carne e deixou Trófimo doente em Mileto. Está escrito na segunda carta de Paulo à igreja de Timóteo, capítulo 4, versículo 20, e sugeriu a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Está escrita no capítulo 1, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Porque Paulo não curou Trófimo, ao invés de deixá-lo doente? Ou então Timóteo, a quem preferiu receitar um remédio caseiro? Porque curá-los não estava nos planos de Deus, provavelmente por não trazer qualquer consequência favorável à obra de Deus. Ou também porque curá-los poderia impedi-los de aprender alguma lição que Deus estava a tentar lhes ensinar. Gostava apenas de enfatizar o que se passava com o apóstolo Paulo. Paulo foram-lhe dadas revelações exclusivas que a mais nenhum dos apóstolos foram dadas. O que isto implicaria? Um ego nutrido, orgulhoso e suprema vaidade de excelência das revelações que podemos estudar num próximo vídeo. Não. O Senhor conhece muito bem o ser humano e não permitiria este comportamento a Paulo. Então vejamos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem de Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade.
mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui néscio em gloriar-me. Isto está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. O Senhor podia perfeitamente ter curado Paulo daquele espinho na carne. Seria uma doença ou um defeito físico que lhe causava dor e sofrimento, e mesmo orando 3 vezes ao Senhor, não aliviou Paulo. Mas sim, disse-lhe: a minha graça te basta. Desta forma, a glorificação e adoração ficaria apenas para aquele que é merecedor de tal, o Senhor nosso Deus. Por isto, todo este alvoroço em torno de supostos apóstolos, bispos e pastores que fazem curas e milagres e rezas se tornam pedintes para o pagamento de prestações pelas graças recebidas, não passa de uma triste caricatura do que foi o cristianismo no princípio. Na atualidade, não passa de uma boa dose de teatro e de falso ensino doutrinário. Cai igualmente por terra a afirmação daquele que diz que todo aquele que tem fé recebe o milagre de Deus e a resposta à sua oração. Se não o alcançou, é porque provavelmente não teve fé suficiente. Eu, porém, digo que o maior milagre, mais do que curas, mais do que prosperidade e sorte que são para este mundo, é a real conversão do incrédulo que está perdido nos seus deleites e pecados e se entrega a Cristo, porque a vida para sempre depende somente do seu querer. Esta opção revela um coração humilde, permeável, comparável até à velha máxima socrática: só sei que nada sei. Este é o ponto de partida para a avidez de conhecimento, a consciência que nada se sabe e até mesmo que nada somos capazes de fazer para a nossa salvação, porque há alguém que já fez tudo por nós. Assim é o coração de Cristo, humilde e bom. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Isto está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 ao versículo 8. Se quiser continuar a assistir aos vídeos que por cá vamos colocando, o que tem a fazer é subscrever o canal e ativar as notificações no sino que tem aqui em baixo no YouTube. Fico com Deus e eu volto a contar consigo no próximo vídeo. Até lá.